Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Leandro, de Geografia, da Rede Municipal de Ensino, e hoje nós vamos para a nossa aula de Geografia com o tema Regionalização Brasileira, Regiões Norte e Centro-Oeste. Antes disso, vamos para o processo de higienização das mãos. Bom, então vamos lá pessoal. Os objetivos da nossa aula de hoje, então, localizar as regiões Norte e Centro-Oeste do Brasil, compreender sobre os principais aspectos físicos naturais das regiões Norte e Centro-Oeste e os principais problemas ambientais dessas regiões, entender o histórico de ocupação e formação do espaço geográfico das duas regiões e discutir alguns pontos de destaque relacionados à economia, população e problemas sociais que são encontrados também na região Norte e na região Centro-Oeste. Então aqui nós temos a localização dessas duas regiões. Como vocês podem observar então, na cor verde do mapa aqui do lado esquerdo, nós temos a região Norte, que está também destacada no primeiro mapa que vocês encontram ao lado direito. Depois nós temos na cor laranja a região Centro-Oeste, aqui também destacada nesse mapa na parte inferior. Então reparem que na região Norte nós temos aqui os estados de Rondônia, Acre, Amazonas, Pará, Tocantins, Amapá e Roraima. E na região Centro-Oeste nós temos Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul. Então essas são as regiões que nós vamos estar estudando ao longo da aula de hoje. Então um quadro aqui para resumir um pouquinho alguns aspectos relevantes do ponto de vista físico-natural dessas duas regiões. Então, na primeira linha, a região Norte, nós temos então predominantemente, nós vamos ver que tem algumas manchas de outros climas, mas o que predomina é o clima equatorial, que é um clima que é classificado principalmente por ser bastante quente e úmido ao longo de quase todo o ano. Nós vamos ver isso representado no gráfico. O tipo de vegetação predominante também é a floresta amazônica, que é uma floresta densa, de folhas largas, adaptada a esse ambiente de clima quente e úmido. Então nós vamos ter algumas manchas também de cerrado e campos, e vegetação litorânea na porção do Pará e Amapá. O relevo predominam as terras baixas, as planícies e depressões, que vão até cerca de 200 metros de altitude. A altitude, recordando, ela é com relação ao nível médio dos mares, então, no caso da região Norte, predominam áreas de relevo com altitudes menores, tendo também algumas áreas de planalto entre as depressões. E as planícies, sobretudo ao longo dos vales, como por exemplo do rio Amazonas, que é o principal rio da região. Temos também, com relação à hidrografia, a importância principalmente da bacia do rio Amazonas, que é o rio que tem o maior volume de águas e também o maior em extensão, então tem uma importância muito grande esse rio devido a esses dois aspectos e ao fato dele estar presente também na principal floresta equatorial, tropical que a gente tem no planeta, que é um ambiente que abriga uma grande biodiversidade. E aí nós vamos ter então, devido ao relevo, predominantemente rios de planície, e isso favorece também uma boa navegabilidade. Então são rios que eles se tornam eixos de conexão, eixos que a população utiliza para transporte de pessoas, de mercadorias, devido a essa facilidade que o relevo oferece. E aí, inclusive, a gente tem também o Porto de Manaus, que é o maior porto fluvial brasileiro, ou seja, que se encontra em um rio. Temos também a região Centro-Oeste, na linha de baixo, que é onde predomina o clima tropical, e aí ela tem na sua porção mais ao norte já uma área que se encontra o clima equatorial, e no extremo sul do estado do Mato Grosso do Sul nós temos também uma pequena mancha de clima subtropical. Nós temos predominantemente nessa região o Cerrado, temos também na porção onde se encontra o clima equatorial algumas áreas de floresta amazônica, uma faixa de transição entre o Cerrado e a floresta amazônica, além das áreas úmidas da planície do Pantanal, que formam o chamado complexo do Pantanal. Temos também
do ponto de vista do relevo, predominantemente planaltos, o Planalto Central do Brasil, né? Nós vamos ver aqui no mapa um pouquinho melhor essa questão. Algumas áreas de depressões, mas relativamente muito menos áreas do que na região norte do país, e a planície do Pantanal, que é a área alagada que forma o complexo do Pantanal que eu acabei de mencionar. E aí nós temos também uma rica rede hidrográfica, que em parte também é navegável nas áreas de planície, mas em alguns rios essa navegabilidade ela já é comprometida devido ao relevo de planaltos, onde a gente tem um relevo mais acidentado, com altitudes mais elevadas, que acabam dificultando a utilização desses rios para fins de navegação. Aí então, no mapa nós observamos aqui a planície amazônica que se estende ao longo do vale do Rio Amazonas e de alguns de seus afluentes, e nesse entorno aqui nós vamos ter a formação de algumas áreas de depressão, sendo que nós temos aqui, dentre essas áreas, algumas áreas de planalto e sobretudo também nas bordas, digamos assim, no extremo norte, aqui já na região do Tocantins, próximo a Goiás, nós temos a formação de algumas áreas de planalto. Então, esse é o quadro que predomina do ponto de vista do relevo na região norte do país, onde a gente tem predominantemente a formação da floresta amazônica, que a gente observa aqui nessas duas imagens, os grandes rios de planície e as áreas cobertas por essa vegetação densa que a floresta tropical da Amazônia forma. Aqui então nós temos a região centro-oeste, onde nós vamos ter aí já maiores formações de chapadas e de serras. Então essas áreas vermelhas, vocês podem observar de acordo com o mapa, elas chegam até e ultrapassam os 1.200 metros de altitude, já com formações aí de relevo que se diferem bastante das áreas que são predominantemente planas e de altitude mais baixa que predominam na região norte. Então, aqui a gente tem a formação do Planalto Central do Brasil, com várias áreas serranas aí, indo até a região do Mato Grosso e se estendendo também aqui na parte central do Mato Grosso do Sul. E aqui algumas imagens que representam aí o Pantanal e o Cerrado, que são os dois biomas, os dois domínios morfoclimáticos que predominam nessas regiões aqui. Do ponto de vista do clima, aqui fica um pouquinho melhor para a gente entender. Observem que a região norte do país, ela é praticamente toda coberta pelo clima equatorial, então é a região onde predomina esse tipo de clima no território brasileiro, sendo que a região centro-oeste, ela pega aquela faixa de transição que eu havia mencionado, no norte do estado do Mato Grosso. E já no caso da região centro-oeste, nós vamos ter aqui, basicamente, o clima tropical típico, que aqui aparece como tropical do Brasil central. Então, aqui vocês podem observar que o estado do Mato Grosso do Sul e Goiás, eles estão todos enquadrados aí como clima tropical. E no estado do Roraima a gente tem uma faixa mais expressiva, onde nós encontramos também uma área de clima tropical, que inclusive vai dar condições para a formação do tipo de vegetação do cerrado nessa região. Quando nós observamos os gráficos, observem que no caso de Manaus, que é a capital do estado do Amazonas, na região norte, nós temos médias de temperatura aqui na linha vermelha que ficam próximo aí de 28 graus ao longo do ano, uma linha praticamente retilínea, né, ao longo de todos os meses do ano. Então, nesse climograma nós observamos isso, a linha vermelha mede a temperatura e as colunas azuis elas medem a pluviosidade, ou seja, o volume de chuvas que ocorre nessa região. Então, aqui nós temos os 12 meses do ano. E aí vocês observem que há uma grande quantidade de chuvas também, uma alta pluviosidade na região norte do país. Índices menores nos meses do meio do ano, que pega ali o período do nosso inverno, chegando até o início da primavera, e depois, quando nós observamos aqui no caso de Brasília, apesar do comportamento da pluviosidade ele ser semelhante, né, ou seja, esses índices de pluviosidade, de chuvas, eles diminuem no meio do ano, próximo ao inverno, mas observem que no caso da região norte, em Manaus, diferentemente de Brasília, que está no centro-oeste, esses índices eles permanecem mais elevados.
E a temperatura, no caso de Brasília, que varia numa média menor, entre 20 e 25 graus, ela chega a baixar da média de 20 graus no período do inverno. Então, um comportamento bastante diferente, né, desses dois climas ao longo do ano. E só lembrando aqui, nós estamos falando de temperaturas médias. Então, essas temperaturas aqui, elas não correspondem exatamente à mínima e à máxima que ocorreram nessas regiões, mas é uma média que é traçada ao longo de todo o ano. Então, aqui, quando nós observamos do ponto de vista dos limites, né, dessas áreas, para entender um pouquinho melhor, que às vezes é um pouco confuso, nós temos aqui na cor verde a Amazônia continental, ou seja, toda a área que é coberta pela Amazônia, incluindo os países vizinhos que também têm parte do seu território coberto por este tipo de vegetação. Então, por exemplo, Bolívia, Peru, Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Nas bolinhas, pontilhados aqui que nós temos no mapa, nós temos a chamada Amazônia Legal, ou seja, dentro do território brasileiro, todos os estados que têm alguma porção do seu território coberta também por esse tipo de vegetação. E nós temos aqui nesse limite, na cor vermelha, a região norte. Então aqui, só para diferenciar um pouquinho essas áreas que às vezes a gente confunde por elas terem uma formação, né, um pouco semelhante no território. Aqui nós observamos alguns dados interessantes. Por exemplo, o caso do Brasil. Porcentagem do país que é Amazônia, ou seja, que é coberto pela Amazônia. Então, no caso do Brasil, quase 50% do território, 49%, é coberto pela Amazônia. Porém, quando nós observamos do outro lado aqui, a porcentagem de Amazônia presente em cada país. Então, o Brasil ele tem 60,3% da Amazônia total. Então, dos 100%, 60,3% se encontra em território brasileiro. E aí a gente encontra países como a Guiana Francesa, a Guiana, que tem ali em torno de 1,15% e 3,2%, respectivamente, mas que tem aí quase todo o seu território coberto pela vegetação da Amazônia. Então, quando a gente analisa, né, esses percentuais, dá para entender aqui que no caso do Brasil a gente tem a maior porção, mas não necessariamente a gente tem todo o nosso território, ou quase todo, como alguns países, coberto por esse tipo de vegetação. Então, só para vocês entenderem um pouquinho essa relação também. E aí alguns dos principais problemas ambientais que a gente tem no norte e no centro-oeste do país. O desmatamento, que está relacionado à expansão urbana, exploração de madeira, mineração, expansão da fronteira agropecuária, ou seja, a fronteira que indica o avanço das atividades de desenvolvimento da agricultura e da pecuária no território, indo em direção à Amazônia. Desde 1960 já foram desmatados mais de 700 mil quilômetros quadrados da Amazônia, o que corresponde a cerca de 17% da área original. A poluição dos solos e dos corpos d'água, que está relacionado também ao processo de urbanização e à agropecuária. A biopirataria, principalmente na Amazônia, que é quando você extrai espécies de forma ilegal desse território e aí você faz a venda ilegalmente dessas espécies, sejam espécies vegetais ou animais. Caça e pesca predatória, que ocorrem também principalmente no Pantanal. E é interessante destacar que em todos esses casos desses problemas que nós estamos vendo aqui, como por exemplo a biopirataria, a caça e a pesca ilegal, nós temos leis que elas coíbem essas atividades, ou seja, elas tentam proibir, né, por meio da legislação, que essas atividades ocorram. Mas aí a gente tem o problema da fiscalização, que nem sempre consegue pegar os criminosos no ato da realização dessas atividades. Então, esses crimes ambientais, né, como são chamados, eles estão previstos em leis e aí nós temos um problema aí entre as pessoas que não têm consciência ambiental, que continuam realizando essas práticas, e também a fiscalização que muitas vezes não dá conta de toda essa atividade que ocorre nessas regiões. A questão da queimada, que ocorre no Cerrado, no Pantanal principalmente, mas nós temos visto na Amazônia também esse problema ocorrendo. E a poluição do ar, o esgoto e o lixo, que vem também, né, das grandes cidades, nesse caso principalmente no centro-oeste, com grandes metrópoles que acabam não tendo toda a sua rede de esgoto
o lixo doméstico também coletado, e isso vai parar nos corpos d'água, vai parar no solo, que depois contamina também o lençol freático. Também ocorre na região norte, mas principalmente nesse caso, por ser mais densamente habitado, na região centro-oeste. E a erosão dos solos e assoreamento dos rios, que é o processo de desgaste dos solos, que ocorre naturalmente, mas que é acelerado pelas atividades humanas, quando elas não ocorrem com o devido cuidado para manutenção, né, das condições o mais próximo do natural, de preservação das áreas que estão sendo exploradas, por exemplo, para o desenvolvimento da agricultura, da pecuária, da mineração, e esse material que é erodido, ele acaba indo parar no leito dos rios, assoreando, ou seja, ele fica no leito, comprometendo também ali a vida aquática que ocorre naqueles canais. Aqui, então, alguns exemplos no mapa para a gente entender um pouquinho melhor. Nós temos aqui, na cor cinza, a floresta amazônica. Nessa cor lilás aqui nós temos a região do Pantanal. Depois nós temos aqui, nessa cor vermelha, as áreas de cerrado e pecuária. Então, no bioma do cerrado nós temos a ocorrência de várias áreas aí, extensivas de pecuária. E aí essa mancha bege que nós encontramos também, que é importante destacar, são as áreas de cultivo de soja, milho e trigo, que são as chamadas commodities, ou seja, produtos que são produzidos em larga escala no campo, cultivados em grandes fazendas, latifúndios, e que visam praticamente toda essa produção o mercado externo, para países que dependem dessa produção, como por exemplo a China. Então, o nosso território, boa parte dele, vejam que a fronteira agropecuária, aqui no estado do Mato Grosso, boa parte é representada por áreas de pecuária e também do cultivo dessas culturas, dessas commodities, que, traduzindo, são produtos de baixo valor agregado. Então, eles têm um baixo valor no mercado. E eles vão avançando em direção às áreas ainda preservadas da região da Amazônia e do próprio Cerrado. Aqui nós temos, então, na cor vermelha, na legenda aqui, a área antropizada, que são as áreas que já foram impactadas pela atividade humana. Então vejam que no território brasileiro como um todo, várias áreas, um número muito grande de áreas já foi explorado, né, pela ação humana, e nós temos principalmente preservado aqui ainda a região justamente da Amazônia, na região norte, e do Pantanal, na região centro-oeste. Então são áreas que merecem uma atenção maior, pela sua importância do ponto de vista ambiental, pela biodiversidade que elas têm, e também justamente por serem as áreas que ainda permanecem mais preservadas. Observem nesse gráfico aqui que o desmatamento na Amazônia, ele vinha em índices muito elevados, próximo ali dos anos 2000 até 2005 aproximadamente, ele cresceu significativamente. Aqui nós temos a taxa média de desmatamento em quilômetro quadrado por ano, e ele começa a cair até por volta do ano de 2014 até 2016, quando esses dados, infelizmente, eles voltam a crescer de maneira muito acelerada. Então, observe que entre os 10 países com maior perda de floresta primária em 2019, nós temos aqui liderando disparado justamente o Brasil, aqui já falando em hectares. Um hectare equivale a 10 mil metros quadrados. Então, aqui o Brasil com cerca de 1.361.000 hectares desmatados, ou seja, de floresta perdida no ano de 2019, desculpa. E aqui nós temos então o problema, né, só para ficar mais claro que eu acabei de mencionar, da pecuária indo em direção às áreas ainda preservadas de floresta. Então o que ocorre? A erosão do solo, a gente tem o chamado pisoteio do gado, né, que vai compactando esse solo também, diminuindo o potencial dele de infiltrar a água das chuvas e abastecer os lençóis freáticos. Nós temos aqui também, nas áreas de pastagem, a poluição da água. Então nós temos prejuízos aí com relação ao tratamento dessa água que vai ser poluída depois também, destruição de empregos no campo, porque a pecuária extensiva e a agricultura também, que é extensiva, que ocorre nos grandes latifúndios, ela é praticamente toda mecanizada. Essa atividade ela não depende muito da mão de obra humana, e essa mão de obra ela acaba indo para as grandes cidades, muitas das vezes sem qualificação, sem estar adaptada àquele modo de vida urbano,
e acaba gerando as áreas de ocupação irregular, problemas urbanos que vão se acumulando também. Depois nós temos aqui, quando ela começa a invadir as áreas de floresta, o processo de desmatamento. E aí a gente continua nesse ciclo, né, que vai desmatando, que vai poluindo as águas, os lençóis freáticos, os rios e erodindo os solos. Então, é um problema que precisa ser tratado, porque nós já temos muitas áreas que já dão conta da produção necessária. Então, será que é preciso realmente avançar em áreas que ainda estão preservadas? Isso precisa ser discutido. Depois nós temos aqui, para recordar, um outro ponto da aula que é importante, o histórico de ocupação dessas áreas, da região norte e da região centro-oeste. Lembram das bandeiras do sertanismo? Então, essa ocupação, observem aqui os eixos das bandeiras na seta marrom, ela ocorreu num primeiro momento, isso falando da ocupação desde a chegada dos portugueses, né, quando o território foi descoberto, foi ocupado pelos colonizadores portugueses, que ele já era ocupado antes por povos indígenas, mas nós temos então aqui essas setas que vão indicar as áreas, né, digamos assim, a linha por onde seguiram aí no território os colonizadores. E é interessante nós compararmos porque as rodovias que nós temos no nosso território atualmente, elas seguem basicamente o mesmo eixo que as bandeiras seguiram. Então, são as áreas onde nós tivemos o primeiro, digamos assim, contato, né, desses colonizadores e que depois construíram os eixos de ocupação e de desenvolvimento desse território na lógica que os colonizadores trouxeram para o nosso território. Aqui nós temos o plano piloto de Brasília, que é significativo também para a ocupação dessas áreas, juntamente com a construção daquelas rodovias no período ali que vai mais ou menos de 1950 até 1970, os planos de integração nacional e aí a construção da nova capital do Brasil na década também de 1960, né? Nós temos aí uma ocupação mais efetiva das regiões centro-oeste e norte do país. Então, esse plano piloto aqui, ele representa justamente esse processo de urbanização, de ocupação do território brasileiro. E é interessante destacar que nós temos essa urbanização, a marcha para as cidades, o Brasil ele se torna mais urbano do que rural, justamente ali por volta da década de 1970, ou seja, a população migrando do campo para as cidades. Mas vejam que comparado com o centro-sul do país e o nordeste, as regiões centro-oeste e norte, elas ainda dispunham de muito poucas grandes cidades. Tinha algumas vilas, obviamente, cidades menores, mas nós temos aqui basicamente Campo Grande, Cuiabá, a região ali de Manaus, Belém. Então, poucas grandes cidades que já existiam naquela região, uma região que ainda estava sendo povoada, ocupada, e esses planos nacionais de integração, com construção de rodovias, a construção de cidades como Brasília, favoreceu também essa ocupação. Aqui mais uma imagem representando a construção de Brasília e os trabalhadores, né, que foram trabalhar nessa obra para erguer a cidade de Brasília, a nova capital do Brasil. E aí até essa cidade aqui, né? Essa frase, cidades contemporâneas e a inclusão. Será que de fato ocorreu isso? Já ouviram falar das cidades satélites no Distrito Federal? Então, a população que foi para trabalhar, para erguer a cidade de Brasília de fato, ela não mora nesse plano piloto que nós vimos aqui. Foram cidades que foram surgindo, por isso chamadas de satélites, no entorno do plano piloto, no Distrito Federal, onde essa população morava, digamos, afastada do centro financeiro, político, do judiciário, que compõe o plano piloto de Brasília. E aqui um quadro que resume um pouquinho essa situação. Então vamos passar rapidamente aqui. No norte do país, então, nós temos entre os séculos XVI e XVII os fortes militares, missões religiosas, como as dos jesuítas, por exemplo, as drogas do sertão, que também favoreceram a ocupação desse território. Depois nós temos, entre os séculos XIX e XX, o extrativismo de castanha, madeira e o látex, que dá origem à borracha e marca o ciclo da borracha no final do século XIX, que foi muito importante para a ocupação dessa área também.
Entre as décadas de 1930 e 1950, a agricultura e a mineração nessa expansão da fronteira agropecuária. Depois nós temos, na década de 1950, os planejamentos econômicos para o desenvolvimento econômico da região. Nos governos militares nós temos a criação da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, que também contribuiu para isso, e a criação da Zona Franca de Manaus. No caso do Centro-Oeste, nós vamos ter aí também, entre os séculos XVI, XVII e XVIII, esses aldeamentos indígenas pelas missões jesuítas e o bandeirismo. Depois, na sequência, a mineração. Nós temos depois, entre os séculos XIX e XX, o projeto do Marechal Rondon, que foi um projeto de pesquisa na região, nas regiões Centro-Oeste e Norte também, para favorecer a ocupação daquela região. Depois, em 1914, a Estrada de Ferro também, que vai ligar essa região ao centro-sul do país. 1940, a Marcha para o Oeste, então nós temos também expedições que foram em direção à região para ocupá-la. E a construção de Brasília, que nós já mencionamos, que aí nós temos de fato a efetivação da ocupação e urbanização dessa região. Um outro aspecto importante também da gente destacar são os problemas sociais. E aí nós temos, por exemplo, conflitos de interesse pela terra, então terras que são disputadas entre os povos que ocupam, que já habitam essas terras há centenas de anos, como os povos indígenas, os ribeirinhos também, e que sofrem a pressão de agentes econômicos, de garimpeiros, de grileiros de terra, grandes latifundiários, e que acabam entrando em conflito. A concentração fundiária, nesse caso, ela é um problema também, e aí nós temos o intenso êxodo rural pela mecanização intensiva da agricultura, que vai gerar os problemas que eu havia citado dessa população indo em direção às cidades e aumentando, agravando os problemas urbanos. E aí então o conflito também pelo uso da água por agricultores do Centro-Oeste. Aqui só para representar rapidamente, então, esse mapa que mostra para a gente as unidades de conservação e as terras indígenas, que ocupam aí grande parte da região norte, parte da região centro-oeste também, e que são áreas que ainda contribuem para a preservação da floresta amazônica nessas regiões. E aqui nós temos, nesses pontinhos aqui, as áreas de garimpo ilegal na Amazônia, que é um dos fatores que eu acabei de mencionar, que agrava também esses conflitos pela terra e os problemas sociais e ambientais no território brasileiro, na região norte, sobretudo. Bom, então é isso, pessoal. Na aula de hoje nós conhecemos um pouquinho melhor aí sobre as regiões norte e centro-oeste do país, os aspectos físicos naturais, como o clima, o relevo e a vegetação. Falamos também sobre o processo de ocupação dessas regiões do território brasileiro, os problemas sociais e ambientais, falamos sobre a questão do desmatamento, as queimadas, a biopirataria, a caça e a pesca ilegal, o conflito que existe também entre os interessados pela ocupação e o uso da terra naquela região, os povos indígenas, ribeirinhos, os latifundiários, grileiros, garimpeiros, e os problemas que isso gera para a população que já habita essa região e que acaba se estendendo para outras áreas também. Bom, então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da aula, que tenham entendido. Qualquer dúvida, procure o professor de geografia de vocês. Assistam também às aulas de língua portuguesa e história. Um abraço, muito obrigado, até mais.